Olá, bem-vindo ao meu canal no YouTube. Eu estou aqui para trazer para você mensagens, propósitos de fé. Você que precisa de uma ajuda espiritual, você vai encontrar aqui, e também palavras de Deus que vão edificar você. É um canal que vai abençoar a vida de muitas pessoas e você é muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui neste lugar. Fique à vontade e não deixe também de enviar suas mensagens e pedidos de oração. Que Deus te abençoe e Deus fale ao seu coração. Eu quero ministrar uma palavra hoje, enquanto isso os amigos de casa podem escrever aí nos comentários, o pessoal depois vai me enviar, em nome de Jesus. Pessoal, abra sua Bíblia no livro de Êxodo. É muito difícil achar esse livro. É o segundo livro da Bíblia Sagrada. Gênesis, Êxodo, bem no comecinho, capítulo de número 1. Glória a Deus. Presta bastante atenção, você que já achou, diga, eu achei, pastora. Diga, eu não. Então, eu espero você. As amigas que estão de pé, eu peço desculpas, a gente tentou. Essa mulherada vence mesmo, né? Porque eu falei assim, será que vai encher? Será que não vai? Mas aqui, tá tudo bonitinho, né? Dos espaços aqui. E glória a Deus por isso. Encheu na medida correta. Pessoal, vamos lá. Êxodo capítulo 1. Deixa eu contar para você. Presta atenção aqui em mim, ó. Presta atenção nessa história. Aqui conta a história dos descendentes de Jacó, e você sabe da história de José. José acabou sendo bem sucedido no Egito, ele cresceu, virou governador e trouxe toda a família para ficar com ele no Egito, ok? Até aí você lembra, até aí você sabe. O que acontece? Depois que o tempo foi passando, eles foram se multiplicando, surgiu um rei ali no Egito, que não se lembrou de José, nem sabia quem era José. Isso está escrito no versículo de número 8, olha lá, ó. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José, o qual disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Eia, usamos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, presta bastante atenção, e aconteça que vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. Presta atenção aqui em mim, ó. Satanás continua agindo da mesma forma para com o povo de Deus. Você que crê em Jesus, Satanás sabe que você pode ser mais forte do que ele. É ou não é? Satanás, o povo de Deus, jamais passou pela cabeça do povo de Deus que o faraó tinha medo deles, pessoal. Você pode imaginar essa cena? O povo estava vivendo, estava trabalhando, tendo sua vida, mas na verdade faraó estava com medo do povo de Deus, porque se aquele povo crescesse e virasse contra ele, ele estava perdido. Assim é você no mundo espiritual. Quando você entende a potência que você é, minha amiga, acontece o que a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você entende a potência que você é em Jesus e no mundo espiritual, você pode derrubar qualquer barreira. Qualquer uma. Faraó sabia disso, mas o povo não sabia. Qual foi a estratégia dele? Você vai ver e você vai só sacando e vai vendo se Satanás não faz a mesma coisa com você. Faraó usou de estratégias para que o povo não se multiplicasse. Isso continua acontecendo nos tempos atuais. Claro que Satanás não quer que o evangelho se multiplique. Isso é fato. Mas e na sua vida? Ele não quer que você cresça espiritualmente. Então Satanás vai fazer de tudo para que você fique vamos dizer assim, naquela marola espiritual. Ele vai fazer de tudo para que você fique morna. E o que Jesus disse que faria com os mornos? Olha que coisa séria isso, pessoal. Jesus disse que antes vocês fossem frios ou quentes, mas vocês são mornos. E esses eu tenho vontade de vomitar. Mas não é que você é assim. Satanás arma situações para que você fique assim. Foi o que o faraó fez. Olha só, o povo não era assim.
mas ele fazia situações. Olha aqui o que ele diz aqui no versículo de número 11. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas. E edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Ou seja, olha aqui para mim, Faraó queria que o povo trabalhasse. Trabalha aí para mim, vai. Vamos ver se esse povo vai ficar desanimado. Mas o povo não ficou desanimado. A Bíblia diz no versículo seguinte, versículo de número 12, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Minha amiga, pode vir a pandemia, pode fechar o negócio, pode fazer o que for, você não pode desanimar, porque você é força pura em Jesus. Jesus te fortalece. Faraó sabia que com aquele povo ele não ia poder, então ele tentou fazer o quê? Minar as forças. Deixa eu tirar a força dessa mulher. E aonde é que Satanás tira a sua força? Às vezes é com seu filho. Quando o filho vem, te ataca, fala coisas que você não gostaria de ouvir. Olha aí o Faraó tirando as forças do povo. Aqui eram os tributos, era bastante trabalho. Mas e no mundo espiritual, como é que ele continua fazendo isso hoje? Exatamente assim. Tirando as suas forças, fazendo com que você pense assim, não é possível, Deus se esqueceu de mim. Veio essa pandemia aqui, não foi Deus que enviou não, tá? Toda a normalidade, todo o mal vem de Satanás. Você está vivendo tantas coisas, tantas aflições, mas o povo crescia e se multiplicava. Por quê? Porque eles sabiam o Deus que eles tinham. E outra coisa importante, eles não sabiam de nada que Faraó tinha medo deles. Eles estavam tranquilos, eles estavam vivendo. Às vezes a gente fica focado demais no que Satanás tem feito. Às vezes você vai conversar numa conversa de família, num bate-papo ali da sua família, você fica falando coisas que o diabo fez. Você viu fulano? Morreu. Você viu a vizinha morreu. E o médico que cuidou morreu também. Nossa, triste, morreu no acidente, foi atropelado, uma coisa drástica. Diariamente Deus te dá a oportunidade de você plantar o evangelho dentro da sua casa. Mas às vezes você perde. Porque é mais gostoso falar mal. Porque é mais gostoso falar de um assunto triste. Dá mais assunto. Pastora, mas se eu falar do evangelho ali na minha casa, o pessoal sai da mesa. Mas é tudo na calma, na tranquilidade, na oportunidade que Deus vai te dando. Deus te dá as oportunidades, você vai aprender isso hoje. A gente está nem no começo ainda, mas já vai ser bem rápido. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. E olha aqui no versículo de número seguinte. Os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida, com dura servidão, em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os serviam com dureza. Pegaram o povo de Deus para ser escravos. Você conhece bem essa história. Então vocês vão trabalhar para mim, e era duro mesmo, pessoal. Era duro. Então as coisas foram ficando piores, mas aquilo não deixou que o povo deixasse a fé de lado. Em algum momento eles vão começar a despertar e buscar Deus, mas não é assunto para hoje. Mais uma lição para nós. Satanás, ou melhor, Faraó, tenta mais uma vez minar a força do povo, porque ele viu que aquela estratégia não deu certo. Satanás vai mudando as estratégias. Você vence numa coisa, venci, glória a Deus, aí vem outro leão para você rasgar. Nossa vida é assim, até a gente fechar o olho e ir para a glória, pessoal. Eu tenho meus leões, você tem seus leões, mas eu rasgo todos eles em nome de Jesus. Eu não aceito ser derrotada, você também não pode aceitar. Eu sei que, eu vou ser bem sincera com você, eu sei que é bem mais fácil aceitar. É mais difícil você dizer, não, eu vou lutar, eu vou vencer. Porque é praticamente como se você estivesse negando a você mesmo, né? Porque às vezes lá no seu íntimo você está triste, está desanimado, não tem como negar. As coisas estão passando, as coisas estão acontecendo, você não vê melhora. Mas você precisa entender o quão forte você é em Jesus e que a vitória virá. É isso que você precisa saber.
Mais à frente, no versículo 15, o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá. E disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o. Mas se for filha, então viva. Presta atenção aqui em mim. Outra estratégia agora de Faraó. Faraó quis arrancar o mal pela raiz, não é? Então ele disse assim: deixa eu impedir que os filhos nasçam, porque eu vou impedir que esse povo cresça, né? E até poderia até ter pensado também, por que deixou as mulheres viverem, né? Porque elas não reproduzem, não reproduzem sozinhas, né? Não nasceria ali uma geração pura dos hebreus, porque elas poderiam se relacionar com os egípcios, né? Pensando dessa forma. Mas não, ele quis matar os meninos, talvez por pensar que as mulheres fossem mais frágeis, mais fracas. Numa guerra elas não vão guerrear. Mal sabe eles, né? Manda nós que nós vai, né, pessoal? A gente faz tudo, não é verdade? Mas bem, enfim, não é a questão para hoje. Mas olha só que interessante no versículo de número 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservaram os meninos com vida. Olha aqui para mim, presta bastante atenção nessa palavra aqui para você. Muitas vezes Satanás vai colocar na sua vida, presta atenção, situações para você mudar o curso da sua história. Por quê? As parteiras, pessoal, parteira é feita para quê? Para trazer vida. As parteiras tinham o dom e o ministério de trazer vida, mas elas foram solicitadas por uma autoridade para trazer morte. Imagina você tendo que dar uma resposta como essa ao seu superior. É claro que elas não responderam, mas elas ficaram firmes em Deus. Fique firme. Satanás vai todos os dias te dar sugestões para que você fuja do seu caminho original. Pastora, qual é o meu caminho original? Vencer, vencer e vencer. Ser bem-sucedida no seu casamento, nos seus negócios. Se Deus te dirigiu para fazer algo, você tem que crer que você vai ser bem-sucedido até o final. Pode ser pandemia, pode ser dificuldade, pode ser o tempo, pode ser o que for que esteja roubando a sua alegria. Mas você não pode deixar de crer que a vitória virá. As parteiras que tinham um dom natural, podemos falar até sobre dons, elas tinham o dom de trazer vida. Aí vem o inimigo e fala: você não tem esse dom. Coisa nenhuma. Você não tem, não. Você vai trazer morte. Você, minha amiga, foi chamada por Deus para trazer vida. Vida para a sua casa, vida para o seu trabalho. Mas as pessoas, talvez enviadas por Satanás, Satanás vai fazer você pensar que você veio para trazer morte. Entenda isso. Pensamentos conflitantes como esse vão acabar surgindo. Mas elas, o que a palavra de Deus diz? Diz que elas temeram a Deus. Se você não temer a Deus, se você não estiver firme em Deus, a sua força vai para o ralo, pessoal. Olha aqui para mim. Na força do teu braço ou do teu pensamento, você não vai conseguir nada. Quantas vezes você já tentou e não deu certo? Quantas vezes você já tentou mudar? Quantas vezes você já tentou falar? Quantas vezes você já tentou fazer? Mas sem a direção não dá. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. E nada é nada, minha amiga. Nada é nada. Aquelas mulheres parteiras que foram instruídas por Deus para dar vida, elas continuam no ministério, elas continuam no chamado, independente do que fosse acontecer com elas. Opa, peraí, eu fui chamada para dar vida. Eu não vou retroceder, não vou trazer morte. E mais à frente, aqui continua dizendo: então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isso? Que guardastes os meninos com vida? As parteiras com sabedoria disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz aos filhos antes que a parteira venha a elas. Então olha aqui para mim, elas, instruídas por Deus, falaram: olha, não dá tempo da gente chegar. Elas se viram lá, elas conseguem parir sozinhas, e quando a gente vê o menino já está lá, já está amamentando e tudo. Não tem mais o que a gente fazer. Olha só, Satanás mudando as estratégias dele aqui.